escolas acabam por limitar e colocam em caixas o nosso cérebro e a nossa criatividade, limitam muito a forma de nós sermos bem-sucedidos no futuro numa área que não seja só académica. A cultura, acima de tudo, tem de ser financeiramente sustentável. Havia milhões de euros mal geridos na cultura, em Portugal. Haver dinheiro ele tem que aprender a ser melhor gerido. O potencial é inútil se não for concretizado. E concretizado, às vezes significa simplesmente pôr o cá para fora e tentar fazer alguma coisa. Se queres ser um escritor e se queres ser um poeta, tens que dedicar o teu tempo completo a ser escritor e poeta. Temas como liderança, comunicação, criatividade, empreendedorismo, pensamento crítico, e tudo isto é falado há muito tempo, mas em termos práticos isto não entra na escola. Não posso também pedir às outras pessoas que sejam elas a acreditar em mim se eu não acredito em mim primeiro. Ninguém ensina um miúdo a gerir as emoções na escola. Nós agora, enquanto adultos, temos desafios diários de como gerir emoções. Tendemos todos, inevitavelmente, a olhar para os nossos problemas e achar que esses são os problemas de toda a gente no mundo. Só quando temos mais perspectiva é que percebemos que, se calhar, não é bem assim. Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do Podcast Educa-te. O Podcast Educa-te existe já há alguns anos, a verdade é esta, e a minha equipa tem-me pedido para fazer um pedido à audiência. Disse, Rodrigo, faz um pedido à audiência para eles subscreverem, porque isso é a melhor forma que nós temos de continuar a crescer. Para nós podermos mostrar ao público em geral e às marcas que apoiam este episódio, como é o caso ou este podcast, como é o caso neste episódio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, que nos ajuda a fazer com que isto seja possível. A Fundação Pedro Queiroz Pereira está muito alinhada connosco na missão de fazer chegar conteúdo importante e iniciativas importantes na área da educação em Portugal, e por isso estamos muito gratos de os ter como parceiros neste episódio. E a ajuda que tu podes dar é só clicar no botão subscrever, porque assim nós sabemos que tu estás interessado, que isto continua a interessar a muitas pessoas, e continuaremos a fazer este trabalho. Eu sei que isto me dá muito prazer e gosto muito de o fazer, mas claro que isto tem que ser bom para toda a gente, e por isso faz-nos chegar as tuas dúvidas, faz-nos chegar os convidados que gostavas de ver. Nós temos muito interesse e eu particularmente estou sempre muito atento a saber como é que nós podemos melhorar o Podcast Educa-te, por isso manda vir essas sugestões que eu vou querer ouvi-las. Hoje estive à conversa com Pedro Freitas, poeta, escritor mais conhecido como o poeta da cidade nas redes sociais, e com o Bernardo Teixeira Mota, que é fundador da Beyond Education e da Beyond International School. Foi uma conversa interessantíssima, com uma curiosidade, não é? Até na família, que o pai do Bernardo aparentemente tem uma veia de poeta também, e que acabámos por nos rir muito com essa curiosidade. Eu próprio também escrevo poesia e acabei por partilhar, e por isso foi um episódio que me deu muito prazer gravar, e espero que te dê muito prazer a te ouvir. Se gostas deste tipo de conteúdos, então já sabes, em podcasts da Renascença tens acesso a todos os conteúdos que são desenvolvidos pela Renascença. Obrigado ao Tumo por nos dar a casa hoje também para nós gravarmos este episódio, e por isso, sem mais demoras, vamos àquilo que importa. Até já. Bem-vindos, Pedro e Bernardo. Vou estar aqui convosco. Estávamos agora aqui a começar a falar, antes de entrarmos, neste tema de que a escola e a educação, para funcionarem, tem que ser sustentável. Pedro, tu és poeta, Bernardo, tu és gestor na área da educação. Como é que vocês olham para esta questão de que os temas relacionados com a educação têm que ter prosperidade financeira para poderem existir e fazer o seu trabalho? Bernardo, queres começar a falar um bocadinho também? Sim, eu posso começar. Eu acho que há uma noção, é quase como que um tabu dizer que a educação tem que dar dinheiro ou não pode dar dinheiro, e há uma teoria que se diz que quando as escolas são pro bono, a educação é mais, a qualidade da educação é maior. Eu entro em desacordo. Acho que dá para agradar a todos os diferentes stakeholders numa escola ou num negócio na educação. A grande vantagem para mim do negócio na educação é o impacto que tem positivo, sendo bem feito, nos miúdos que participam. Mas tem que ter impacto para os miúdos, tem que ter impacto para os investidores, para os professores e para quem lá trabalha. Portanto, para mim parece-me um negócio incrível, do ponto de vista de ter um impacto nas várias áreas onde os vários participantes, por assim dizer. Mas parece-me óbvio que qualquer sistema de educação que não seja pro bono, portanto, não seja alavancado por uma fundação, aí existem alguns, tem que dar dinheiro e tem que dar retorno aos investidores, e tem que ter os vários stakeholders contentes.
Yeah. Tu, Pedro, tu és poeta, escreves e tens uma perspectiva muito autocentrada sobre esta responsabilidade de tornares o teu projeto, entre aspas, o trabalho que tu fazes, sustentável. Mas isto é uma coisa que, se calhar, grande maioria ou quase totalidade dos artistas dirá o oposto, não é? Que é, eu sou artista e faço arte pela arte e não tenho que me preocupar com a parte comercial. Mas fazes vídeos para o Instagram em que metes-te a etiquetar coisas e a mostrar efetivamente como é que é o processo de fazer shipping de livros que tu escreves e que fazes a tua própria edição. De onde é que isto tudo vem? Acho que parte de duas ideias, não é? Há a ideia de que a cultura deve viver, e já tive várias discussões sobre isto e também já me deu as suas dores de cabeça, que a cultura, da mesma forma que a educação, também não deve ter o retorno financeiro como um dos seus objetivos principais. O que eu até aceito enquanto premissa, mas tem que ter como um dos objetivos. Porque a partir do momento em que uma área da sociedade gera dinheiro e dá trabalho a outras pessoas, essas pessoas precisam de ganhar o seu dinheiro para conseguir também viver a sua vida, e a cultura não deixa de ser, por muito mais em prol da sociedade que seja o trabalho do setor cultural, não deixa de empregar pessoas e não deixa de empregar artistas e depois toda a comunidade à volta dos artistas. E nesse sentido, eu sou um proponente de que a cultura, acima de tudo, tem de ser financeiramente sustentável. E nós tivemos agora o resultado da IGAC, que havia milhões de euros dentro do... O que é IGAC, para quem não sabe? Instituto de Gestão de Atividades Artísticas Culturais. E foi feita uma auditoria e um relatório onde nos mostrou que havia milhões de euros mal geridos na cultura, em Portugal. E, portanto, haver dinheiro há. Ele tem que aprender a ser melhor gerido. Tem em todas as áreas da sociedade, e a cultura é uma delas. Mas esta minha visão mais, podemos dizer, comercial do trabalho que tenho, parte também do meu desejo de conseguir fazer com que aquilo que eu sonhei ser, que é escritor, poeta, autor, seja sustentável para mim, em primeiro lugar. E já é uma área muito difícil. São poucos os escritores em Portugal que conseguem viver só da escrita e só da escrita de livros. E aqueles que conseguem viver só da escrita de livros muitas vezes escrevem mais do que um livro por ano. E são poucos aqueles que escrevem só poesia. Falamos sempre de romances, porque é o género literário mais vendido. E portanto, eu sabendo à partida que queria escrever livros de poesia, queria vender livros e de que a poesia é o género literário menos vendido e menos lido em Portugal, a par com o teatro, eu tinha de me mexer, porque senão não ia dar. E portanto, todo o meu percurso à volta da comercialização, mas também da marketização da minha pessoa, veio na perspectiva de tentar alcançar um maior número de pessoas para que isto que faço tenha longevidade no tempo e também me consiga dar algum sustento para que eu me consiga dedicar a 100% a isto. Porque esse é o meu principal objetivo. Eu consigo, e filo durante muitos anos, trabalhar noutras coisas para ter dinheiro para conseguir depois investir nos meus sonhos. Mas chega um momento em que tu tens de decidir se queres aquilo e se queres que aquilo resulte mesmo. E quando dizes que sim, então tens de dedicar a 100%. E dedicar-te a 100% significa que o teu tempo tem que estar completamente dedicado àquilo. E não te podes, se queres ser um escritor e se queres ser um poeta, tens que dedicar o teu tempo completo a ser escritor e poeta. E nesse sentido tens que conseguir ganhar a vida a fazê-lo. Portanto, tu vens do background de gestão. Tu a maioria das pessoas que trabalham na área da educação, de alguma maneira, ou vem de uma família de educadores, ou de alguma forma sente que a sua educação não foi a que a serviu.
alguma destes chapéus se encaixa em ti? O segundo. O meu pai é advogado, minha mãe é médica e o meu pai tornou-se poeta, quer dizer, escreveu poesia a vida toda e depois sério? resolveu dedicar, com as poupanças tinha o tempo inteiro à poesia, já editou 9 ou 10 livros e continua a editar livros, depois falamos sobre isso. Como é que se chama o teu pai? Rui Teixeira Mota. E portanto eu identifico muito com aquilo que estás a dizer, porque vi acontecer com o meu pai. Em relação ao meu caso em concreto, o segundo chapéu encaixa, portanto, não sou filho de pessoas ligadas à educação diretamente, mas o segundo sim. Eu tive uma educação numa escola internacional, mas eu nunca tive interessado no que a escola tinha para oferecer. Eu acho que eu e muita gente, portanto, eu tenho uma teoria que acho que numa turma vamos supor, de 20 a 30 alunos, há uma minoria que são alunos que estão muito dedicados àquilo que está a ser dado nas aulas, e depois há uma grande maioria que está de passagem. E eu era um dos que estava de passagem, porque não me interessava minimamente o que estava a ser feito na escola, mas porque a minha atenção não estava a ser captada por parte da escola, ou seja, enquanto miúdo era obrigado a decorar, acho que todos nós passamos por isso, o sistema de ensino está muito virado desta forma, a decorar uma série de coisas que hoje em dia, em termos práticos, eu não as utilizo. Às vezes digo, em tom de brincadeira, quantas vezes é que eu utilizei o teorema de Pitágoras na vida, quer dizer, não me lembro, acho que nenhuma, acho que zero ou muito próximo de zero, mas a escola deu-me ferramentas para perceber que aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, e aquilo que eu não queria era seguir o sistema de ensino que estava a ser onde todos nós tivemos, de certa forma, mais coisa menos coisa, e portanto fui à procura daquilo que eu queria, que achava que fazia sentido para um sistema de ensino, que tem que ser académico. Eu não digo que a parte académica não é importante, porque é importante, e sem parte académica não conseguimos escrever tão bem, e se calhar pensar tão bem, mas há toda uma componente que eu acho que não é explorada nas escolas, e foi um bocado por aí que eu me comecei a dedicar à parte de educação. A parte socioemocional dos miúdos não é explorada, quer dizer, ninguém ensina um miúdo a gerir as emoções na escola, e eu acho que nós agora, enquanto adultos, temos desafios diários de como gerir emoções. Gerir emoções não tem que ser negativo, até pode ser positivo, e deve ser positivo. Temas como liderança, comunicação, as chamadas competências do século XXI, criatividade, empreendedorismo, pensamento crítico, quer dizer, e tudo isto é falado há muito tempo. A OCDE fala disto, a OCDE está a definir a palavra criatividade há 50 anos, aparece sempre alguém com uma definição diferente, mas em termos práticos isto não entra na escola, entra de uma forma muito leve. Portanto dediquei-me, comecei como gestor noutras áreas, fiz telecomunicações, fiz gestão hoteleira, lancei alguns negócios, e a uma da altura percebi, lancei uma ONG também, e a uma da altura percebi que a educação era aquilo que eu queria seguir. Dá realmente, e começando pegando no teu ponto principal, que é, dá para se fazer negócios em que há um retorno financeiro, quer dizer, negócios sem retorno financeiro acaba por não fazer sentido, para mim não faz sentido, mas ao mesmo tempo tem impacto. E fui ajustando um bocado e falando com pessoas e percebendo que há muita gente que passa pela escola completamente à margem da escola, portanto fazem o 12º ano e fazem universidades e fazem cursos, mas completamente à margem, e sem praticabilidade nenhuma e aplicabilidade nenhuma daquilo que está a aprender na escola. Portanto foi um bocado por aí que começámos a criar uma série de negócios, primeiro no Médio Oriente, e depois na Europa, e no Brasil, e hoje o objetivo é criar estudantes que se consiga perceber aquilo que eles são bons. Porque nem sempre é fácil, o próprio estudante às vezes não sabe naquilo que é bom, mas um professor para 30 alunos ou para 25 alunos, quer dizer, foca naqueles que são os melhores alunos da turma, ou os médios bons, e tudo o que é médio mau, vai de arrasto por andar ali um bocado de passagem, como eu costumo dizer. E eu era claramente esse aluno, quer dizer, eu era o aluno que nós na escola onde eu estava era de 0 a 20, se eu tinha um 11 sobre 20 estava feliz, tinha um 13 e ia para casa felicíssimo aos saltos, e o meu pai, advogado, olhava para mim e pensava, coitado, tive 13, e só pai, já vi, tive 13, e minha mãe médica tentar dizer pronto, e pronto, e acho que e naquilo que eu era bom não era nas notas, quer dizer, eu não me dedicava àquilo. Eu lembro perfeitamente que houve uma vez que aquilo que se chama bullying hoje em dia, tive uma péssima nota no exame de História, e já no ensino de português, depois mudei de francês para português, e uma péssima nota, e a melhor aluna da turma fartou-se de rir de uma nota, eu não sei se tive 0, ou tive 1, ou tive 2 sobre 20, ou algo assim, ridículo. Aquilo irritou-me tanto
que eu pensei, e ela tinha sempre, imaginem, se a escala era de 0 a 20, ela tinha sempre 19 sobre 20 ou 20. Aquilo irritou-me tanto que eu pensei assim, eu vou me dedicar a isto. E eu tive durante um período inteiro a estudar história. Eu chegava a casa e estudava o para trás, o que tinha saído e o para a frente, mas todos os dias eu dedicava uma história. E quando sai o exame seguinte, a professora diz, bom, temos aqui, faz aquele movimento quase de suspense, de vamos ver como é que isto vai sair e quem é que é o aluno que teve a melhor nota. E eu pensei que eu tinha-me corrido bem, mas não estava nem aí. E ela diz, bom, temos aqui uma surpresa muito grande. Foi a melhor nota da turma. E ela, tinha sempre a melhor nota da turma, estava sempre cheia dela. Encheu-se de peito e diz, não, foi o Bernardo Teixeira Mota. E ela olhou para mim e disse, olha, pumba, estás a ver? E realmente a educação é uma questão de se dedicarmos àquilo, mas claro, memorizar, quer dizer, eu não. E fiz aquilo aquela vez que eu estou contente e nunca mais peguei naquilo, voltei a ter 0 ou 1 ou 2, quer dizer, não. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, encaixo no segundo chapéu. Não, mas é muito interessante porque é um padrão que se repete. É um padrão que se repete. As pessoas que trabalham nesta área de uma maneira ou de outra. Agora, se calhar isto também é um enviesamento brutal, porque eu não sei quantas pessoas é que haverão que digam taxativamente eu adorei a minha educação e acho que foi tudo espetacular. Por isso, se calhar, dizer que ou és filho de educadores ou familiar de educadores ou não tiveste uma educação que te satisfez tanto, se calhar preenches bem 99% das pessoas no mundo. Nunca tinha pensado nesta perspectiva. Como é que foi a escola para ti, Pedro? Tensa. Não é tensa, mas eu tive grandes professores no ensino em todo do primeiro ao 12º. Aliás, professores, o meu professor primário é uma pessoa com quem eu ainda falo. É o professor Manel Cunha Calado. E foi um professor tão fascinante que no outro dia, ele é um grande fã meu e eu dele, mas ele no outro dia mandou-me uma coisa que fez com os alunos. Está-lhes a dar o texto poético. E houve um miúdo que chegou ao pé dele numa aula e disse-lhe assim: professor, eu conheço um poeta. E ele, é? Quem é? Sim, é um poeta que eu vi no TikTok. E ele, como é que ele se chama? É o poeta da cidade. E ele depois, com fotografias, rebobinou aquilo tudo, disse que eu tinha sido aluno dele e fez um exercício com os miúdos de desconstrução do texto poético e de construção do texto poético, em que os pôs a escrever, mostrou-lhes alguns vídeos meus, pô-los a escrever e depois gravou áudios um bocadinho idêntico àquilo que eu faço no Instagram, às vezes com música de fundo, outras vezes sem música de fundo, mas pô-los a dizer os poemas e depois pôs-lhes uma cama de áudio por baixo e estamos a falar de miúdos de terceiro, quarto ano, coisas absolutamente fascinantes. Portanto, esse foi um grande professor que tive. Depois, no 7º ano, a minha professora de História, nem propósito, é uma pessoa com quem eu também hoje ainda falo, porque foi de História e de Português. Em Português foi a primeira professora com quem eu disse um poema numa sala de aula. E a de História eu disse um discurso do Martin Luther King na altura, é algo sobre o qual ainda falamos. E depois em Português, no 11º, tive ainda o meu professor favorito, com quem também ainda falo, é daqueles professores com o dom da oratória que consegue dar uma aula inteira sem mexer num livro ou num PowerPoint, que é também uma dádiva e uma raridade no ensino, principalmente hoje em dia, e que tentava fomentar outras noções de educação e de cultura. Educava-nos cinematograficamente com sugestões de filmes, musicalmente com a música clássica a passar nos testes de português enquanto fazíamos os testes. Ele metia música durante os testes? Metia música durante os testes. Uma pessoa fascinante, o professor Carlos David. E portanto eu não posso queixar. Depois tive alguns professores maus, sim, mas eu também sempre fui uma daquelas crianças que aquilo que gostava, aquilo que não gostava, não gostava. E nunca fiz fretes no sentido de tentar ser aquilo que não era. E dado aquilo que faço hoje, se calhar pode-se pensar que eu era um excelente aluno a português,
também não era, acho que tive um 13 ou um 14 no exame, no 12º. Mas depois quando passei para a faculdade, e é aqui que está um bocado ainda tenso, porque eu entrei para a faculdade com 18 e eu não sabia bem o que é que queria fazer, porque ainda não tinha este projeto, não tinha este projeto bem pensado, nem sabia que teria tanta longevidade como está a ter. E portanto entrei na faculdade de letras num curso de estudos gerais, fiz o primeiro semestre e pensei, pronto, eu tenho um sonho. Neste momento este curso não me vai dar necessariamente aquilo que preciso, e aquilo que eu preciso é, para todos os efeitos, de dinheiro. Eu preciso de comprar câmaras, há um patamar onde quero chegar, e para chegar a esse patamar eu preciso de coisas físicas que me ajudem. E não posso estar a pedir aos meus pais, porque também não tínhamos assim tantas possibilidades. Então eu decidi, para grande desgosto do meu pai, pôr a faculdade em pausa e ir trabalhar. Fui um dos primeiros trabalhadores da Glovo em Portugal. Éramos cerca de 50 ou 100 no início. Logo nem havia Uber Eats, a Glovo entrou primeiro. E depois fiz mais alguma coisa. Trabalhei em restaurantes durante 2 anos. Fui trabalhando para conseguir poupar dinheiro para comprar câmaras e comprar lentes e comprar microfones. Depois a coisa foi crescendo, este projeto do Poeta da Cidade, e decidi voltar a entrar em 2019 para a faculdade para tirar Linguística. E neste momento é o que eu ainda estou a fazer. Ainda não acabei o curso, porque depois a vida pôs pelo meio. A pandemia deu-me ali cabo da cabeça durante uns tempos, e eu agora estou numa fase em que tenho de decidir se me dedico a 100% a acabar o curso, que não me falta muito, mas também sinto, e eu tive essa conversa com a Sara no outro dia, há coisas que eu tenho de fazer agora, porque se não as fizer agora o tempo passa, e o tempo das coisas acontecerem passa, e eu sinto que isto que estou a fazer neste momento, e o tentar levar o projeto o mais longe possível, se não for feito agora, esse momento é fogo fato, e enquanto que a educação eu posso voltar a ela e posso voltar ao curso quando quiser, este momento, com esta idade que tenho e com as oportunidades que estou a ter agora, se não o fizer agora e se não me dedicar a 100% a isto, se calhar daqui a 5 anos já não o tenho. Yeah. Então, Bernardo, há ali um momento na tua carreira em que tu fazes uma espécie de um hiato, não é? Tinhas fundado a ONG, entretanto decides, vou fazer um MBA, não é? E é nesse momento que tu depois tens uma oportunidade para ir para os Emirados. De onde é que vem essa vontade de ir para uma realidade tão distinta? E fala-nos um bocadinho também sobre essa realidade e o que é que tu encontraste lá também neste mundo da educação, porque acho que uma coisa que nos falta muito é perspectiva. Acho que em todo lado no mundo isso será o caso, não é? Nós aqui não somos exceção. Tendemos todos, inevitavelmente, a olhar para os nossos problemas e achar que esses são os problemas de toda a gente no mundo. Só quando temos mais perspectiva é que percebemos que se calhar não é bem assim. Não, eu estava agora a falar deste momento de a educação está lá sempre disponível, mas há oportunidades que aos agarras ali. Exato, passam. No teu caso isto meio que se misturou, não é? Porque tu voltaste a estudar numa fase já executiva, não é? Já estavas com a tua carreira mais do que lançadíssima e meteste uma pausa para ir estudar outra vez, ou seja, isto comprova-se na tua perspectiva, não se comprova? Não, eu aprendi com experiências de vida, e que realmente ou nós agarramos as oportunidades quando elas existem, aquela frase que as pessoas gostam de dizer, comboios só passam uma vez na vida. Realmente há oportunidades que depois há outras que aparecem, mas há ali momentos que, portanto, concordo contigo. Como é que um gajo sabe? Sentes. Eu sou muito racional e muito pés na terra, mas eu acho que sentes. Hoje em dia sou muito por se tens aquele ímpeto de seguir e de querer fazer e de querer agarra. E a pior, isto é sabido, quer dizer, a pior rejeição que há, o pior arrependimento que há é não ter tentado, não é? E eu acho que aí estou sempre a testar-me e estou sempre neste equilíbrio de tento agora ou não tento. Bom, tento.
E acabo sempre por tentar, e acabo sempre por fazer. E às vezes corre bem, às vezes corre mal. Mas a vida é feita disso, não é? Do bom e do mau. Neste caso, em relação ao Dubai e a Abu Dhabi, foi isso. Eu comecei em gestão hoteleira, adorei a experiência que tive em gestão hoteleira durante 4 anos. Depois percebi que a evolução, eu tendo a ser muito pouco paciente em algumas coisas, agora com a idade um bocadinho mais, mas que a evolução ia demorar muitos anos a evoluir dentro da minha carreira em gestão hoteleira. E então resolvi parar e dizer, bom, então o que é que me falta? E faltava uma parte de gestão não hoteleira, portanto, e aí resolvi fazer um MBA, e faço um MBA e adquiri uma série de conhecimentos, só que percebi, ao contrário de na escola em que eu podia me dar ao luxo de não me dedicar à parte académica porque não queria, tinha 10 ou 11, eu entrei na universidade com média de 11 ou 10 ponto qualquer coisa, mas, assim, na universidade que era privada, portanto aquilo na realidade não era média de entrada, era média de vais pagar a mensalidade ou não vais pagar a mensalidade. E depois senti necessidade realmente de ter mais conhecimento a nível financeiro, e fui fazer um MBA, onde eu tinha mesmo que me dedicar, só que era tão prático aquilo que se aprendia, eram casos reais, que aquilo era super entusiasmante, que é o que eu acho que falta na escola, que é uma ligação daquilo que temos a aprender na escola com a realidade, não é? Só pode aprender matemática, ensinando aos miúdos onde é que está a aplicar a matemática, onde é que os pais aplicam a matemática, onde é que eles vão aplicar a matemática sem ser, olha, raiz quadrada, não sei o quê, quer dizer, está bem, onde é que eu vou utilizar isto? E o MBA deu-me isso, e deu uma série de visões de coisas que eu estava a aprender aos 27 anos ou 28, e eu perguntava, porquê que eu não aprendi isto aos 12? Não é? Porque é que eu estou a aprender agora 15 anos depois? Quer dizer, não, claro, com outra maturidade, mas há uma série de conceitos, nomeadamente liderança, comunicação, que pode ser ensinado a partir dos 8, quer dizer, a partir dos 9. Empreendedorismo, quer dizer, não tenho que esperar 20 anos para chegar, ou 19 anos para chegar ao MBA e aprender. E acabei o MBA com muito, muito esforço, porque eu estava muito atrasado do ponto de vista de académico em relação às pessoas, era novo. Que idade tinhas quando foste fazer? Tinha, sei, entre 26 e 28, eu sou péssimo com datas. Sim, mas o MBA é uma coisa que se faz com alguns anos de experiência já, portanto, 30 e tais, 40. Sim, ou 30 e tais. 30 e tais. E eu era dos mais novos da turma, e depois com bases nenhumas do ponto de vista académico. Então, estamos a falar com. Quando dizes bases de contabilidade, gestão, financeiros, até de matemática. experiência de profissional, porque Exato. em gestão hoteleira eu fazia vendas em gestão hoteleira, e é muito específico em gestão hoteleira. Eu estava a liderar com o CMO da Philips, um CEO de coisa, um que lançou não sei quantas startups, e de repente apareciam case studies enormes que nós tínhamos que ler em 20 minutos, e eu estava ainda no início, os gajos já tinham tirado notas, havia que já tinha quase um PowerPoint montado daquilo. E então o que é que eu fazia? Eu tinha que acordar muito mais cedo que os outros para poder acompanhar aquilo. Portanto, veio aquilo que eu fiz no exame de história, foi estudar o antes daquele momento e o depois, fiz no MBA porque senão eu não conseguia acompanhar aquilo. E depois acabei, e hoje em dia trabalho com pessoas com quem estudei no MBA, que é giro, e depois surgiu a oportunidade dos Emirados Árabes Unidos, em que me atirei completamente de cabeça, e é uma característica minha. Portanto, fui, e o Dubai na altura, eu lembro de perguntarem depois quando eu vinha de férias, mas quer dizer, mas aquilo não tem liberdade nenhuma, mas a sua namorada anda de véu, anda tapada, ou anda da baia. Bom, e era outra, e não era nada disso, quer dizer, aquilo, eu acho que olham sempre para hoje em dia muito menos. Eu acho que hoje em dia os Emirados Árabes e o Médio Oriente são muito mais conhecedores da realidade, mas na altura não, isto foi há 18 anos, bem. E é engraçado ver, e aquilo que tu falas, de perspectivas, é muito giro, porque Portugal é um país incrível, e eu cresci, nasci cá, sou 100% português, portanto, e só fui para fora à volta dos 27. Mas a nossa realidade é muito diferente das realidades. Aqui há uma justificação grande, não há recursos, que é uma justificação real, não é? Não há recursos para fazer as coisas. Nos Emirados e em muitos países do Médio Oriente, a questão não são recursos, a questão é uma visão, quer dizer, até há recursos. E eu sou um grande fã, sinto muito bem nos Emirados, tive uma experiência profissional e pessoal muito boa lá durante 12 anos. Há recursos e há uma visão, coisa que não há em muitos países do Médio Oriente, que é uma pena, porque há recursos e não há visão. A visão que há é para o pessoal, não é? Para as famílias que gerem os países, porque aquilo são famílias, e os recursos são para eles. E há outros países pelo mundo, nós conhecemos o exemplo, que são explorados os países em prol do bem pessoal das famílias e não em prol da população em si.
E aí deparei-me com uma realidade muito gira, até do ponto de vista de educação, porque o meu primeiro trabalho na área de educação foi aí, que foi, ok, há recursos, há vontade de fazer, vamos procurar o que é que se faz de melhor no mundo e trazer para este país. E assim foi. E começámos e tirei do MBA, eu tentei arrancar com uma empresa que não consegui, coisa que em Portugal é visto quando se arranca com um projeto e se falha como um falhanço. E nos Emirados Árabes ou nos Estados Unidos é visto como, ok, tentaste, não conseguiste, bora fazer melhor. Que é o que falta ainda aqui. Hoje em dia acho que está muito melhor. Hoje em dia acho que Portugal mudou muito nessa área, mas falhar um negócio em Portugal era ser um loser, não é? É um falhanço. E nos outros países, em países muito anglo-saxónicos, e mesmo em UK, e os Emirados têm uma grande influência de UK, é visto como, ok, falhou, o que é que correu mal, bora aprender e bora seguir para a frente com outro negócio. Mas foi ganhar uma perspectiva muito diferente de aliar recursos financeiros e de capital humano com uma visão muito própria do país, que é, vamos trazer o melhor para dentro do país e fazer o melhor que nós conseguimos. Yeah. Sim, eu acho que essa sina que nós carregamos de falhar numa coisa é nós sermos um fracasso, é algo muito pesado para nós podermos criar projetos de muito valor. Eu sinto que cá falta muito esta capacidade e esta perspectiva de que quando tu dás um passo muito grande, corres o risco de percorrer uma grande distância, mas também corres o risco de cair e de espatifares pelo caminho com uma alta probabilidade, não é? É por isso, para fazer as coisas, sei lá, mesmo o teu projeto. Sim. Podemos menosprezar, e não o vou fazer porque acho que tem um mérito inacreditável, pelo que tu, inclusive na pesquisa que fizemos, encontrar esta referência, não é? Que tu tiveste propostas de editoras quando começaste a ter alguma visibilidade, mas depois nenhuma delas queria que tu editasses um livro de poesia, não é? Sim. Poesia não vende. Exatamente. E por isso mesmo quem está num lugar de promover respostas e inovação tem medo de agarrar um gajo que se calhar até está a dar provas e está a dar provas numa direção, mas dizem, pá, não, mas para isto correr bem tens que vir connosco, nós estamos aí, não é? Mas imagina, eu percebo numa perspectiva, uma pessoa pode olhar para isso de uma perspectiva mais pessoal e quase até emocional, mas eu consigo me pôr na perspectiva empresarial e perceber que não é uma boa, não é que não seja uma boa, mas em termos financeiros não é jogar pelo seguro, não é? Já é um mercado pequeno, o português, um mercado livreiro. Se depois dentro do mercado livreiro ainda se vai para a coisa de nicho que é a poesia, a probabilidade de não dar dinheiro às empresas, que são as editoras, no fundo da questão são empresas, eu não posso levar isso muito, muito a peito. E por isso é que também não me deixei, não fiquei a chorar pelo leite derramado nesse sentido. Quer dizer, tudo bem, precisam de provas, porque no fundo era isso, precisavam de provas. E eu pensei, pronto, então eu acho que até eventualmente já o disse em algum lado, que não posso também pedir às outras pessoas que sejam elas a acreditar em mim se eu não acredito em mim primeiro. E aquilo que depois fiz foi exatamente isso, foi arranjar formas de tornar tangível isto que é a crença. Eu acredito. Sei que tenho capacidade para o fazer, sei. Muito bem, agora só falta a metodologia, um mecanismo de... mas eu também percebo que não é, nem toda a gente tem esta visão, não é? Porque eu posso dizer que quando pensei em publicar o meu primeiro livro de forma independente, eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum e recebi um orçamento de uma gráfica que era entre 1.500 ou 2.000 euros, e eu pensei, não tenho este dinheiro. E pensei, posso fazer uma de duas coisas, ou um crowdfunding, há muita gente que começa assim, mas ao mesmo tempo não parecia muito viável, porque
eu pelo menos tenho sempre receio de que quando estou a apoiar um crowdfunding, se aquela coisa acontece ou não acontece. E eu precisava que as pessoas percebessem que ia mesmo acontecer. Então o que fiz foi criar todo um mecanismo comercial de o meu próprio site, montar um Shopify com um produto que era o livro e pré-vender o livro como se faz, no fundo, nas editoras normais, em que há um período de pré-venda. E eu lembro-me de ter aberto esse período de pré-venda de um livro que não existia, de um livro que existia, mas que não estava impresso. E de pensar, pronto, eu vou fazer isto durante um mês. Pá, se eu me mexer bem, eu acho que consigo estes 1.500 ou 2.000 euros para mandar imprimir e depois para enviar pelo menos para as pessoas que compraram o livro. E lembro-me que nos primeiros 2 dias fiz o dinheiro para imprimir o livro e eu fiquei, pronto, ok. Não foi assim tão difícil. Foi difícil o passo, lá está. Às vezes é preciso dar um passo maior que a perna. Mas se uma pessoa se rodear de pessoas que não só acreditam em ti, mas que também te conseguem dar algumas noções pelo menos esta coisa mais comercial, que é uma coisa que muitos artistas não têm. E eu tenho muitos amigos que trabalham na área de marketing. O meu melhor amigo é um gênio de SEO e ele ajudou-me a montar a parte comercial toda. E eu sinto que sem isso nunca daria certo. E este dar certo fez com que um ano depois eu começasse a ter as propostas das editoras. De repente viram que dava, que não iam apostar em alguém que não ia vender, porque é o que acontece mais. A tiragem média de um livro em Portugal, para vocês terem uma noção, seja qual for o género, mas muito menos é muito menos em poesia, mas em média de todos os géneros são cerca de 300 exemplares. Ou seja, um livro é impresso e em média vende 300 a 400 exemplares. É muito pouco. Não é nada. É muito pouco. Sim, não há nenhum negócio que aguente um volume tão baixo disso e que esteja disposto a arriscar. E estavas a pensar, e eu de facto acho que há um grande incentivo à inovação quando, ou seja, há uma coisa um bocado contraditória neste conceito, mas haver um sistema que não incentiva a inovação é quase como haver um filtro para os inovadores, porque aqueles que acreditam em si próprio e que efetivamente creem que podem estar num caminho que é seu e que merece ser trilhado, como vocês fizeram, como eu faço, como quem está em posições de estar à frente de projetos faz, isso é uma oportunidade ou para matar, entre aspas, esse sonho, ou para o tornar mais forte. Não é? Eu ia pegar nisso, ia pegar neste exemplo, mas no exemplo de nós todos, que é, reparem que isso que tu fizeste, e parabéns pela iniciativa que tiveste. Eu acho que há muita gente que não é ensinada, e isso nasceu contigo, não é? Essa vontade de superar e de seguir o sonho, etc. Mas há muita gente nas escolas que não tem essa capacidade. E isso é uma capacidade inata no teu caso, quer dizer, não tiveste nenhuma aula que disseram, olha, Pedro, Sim, vais ter que fazer isto e vais ter que pensar de forma criativa como é que vais chegar aos teus sonhos. E a mim assusta-me, porque eu acho que as escolas não promovem, isto é inato entre nós, não é? Portanto, os projetos, e se tivesse corrido mal, tu ias arranjar outra alternativa, ias fazer outra coisa qualquer, e correu bem, ainda bem que correu bem. Mas isto, para mim, é a grande chave de uma série de projetos que estão nas cabeças de todos nós e que nunca saem da cabeça, porque eu digo sempre, uma coisa é uma... às vezes perguntam-me, e eu estou sempre aberto a falar com pessoas com ideias, mas não é uma grande ideia. Eu disse, mas uma coisa é uma grande ideia, outra coisa é um grande negócio, quer dizer, o salto é tão grande que vai... Mas a escola não dá ferramentas, começa a dar, mas a maioria das escolas não dão ferramentas a pessoas como nós para... Olha, tenta, pensa de forma criativa, mas não tens que seguir o caminho igual aos outros todos. Sai fora da tua caixa. Pensa que falhares é realmente uma oportunidade para aprenderes. E isto, para mim, é onde a educação tem que ser trabalhada. Porque assusta-me, e conheço alguns casos de muito próximo. Eu tenho um irmão que é ótimo naquilo que faz de som e de imagem,
mas a escola sempre o bloqueou porque ele não era mau aluno. Portanto, ele cresceu sempre com pouca confiança nele próprio, a pensar que, bom, eu não sou assim tão bom, não é? Porque eu tenho uma chumbei, porque as pessoas não me valorizam, etc. E, no entanto, quer dizer, ele faz vídeos, e hoje em dia teve um grande realizador português que viu um vídeo desse, mas isto saiu de onde? Mas quem és tu? E ele diz, coitado, olha, eu não sou ninguém, mas na verdade mas as escolas não dão espaço a nós termos a nossa própria individualidade, não é? E seguirmos os nossos sonhos. E não dão espaço nem ferramentas. E isso é que para mim é de certa forma preocupante. Eu acho que aquilo que tu fizeste foi incrível. Mas partiu de ti, não é? Ninguém Sim, te sim, disse, sim. olha, faz assim assado. E devia haver um processo educativo e um framework que dissesse, olha, meninos, o que se passa é isto. Nós temos na É escola... um jogo com regras, não é? É. E regras que te limitam. Há bocado estava a ouvir também que os miúdos nascem com uma série de. O exemplo deste do teu professor de. Primária. Sim, miúdos com terceiro ano, quarto ano. São mentes muito abertas, não é? São mentes completamente soltas. Quer dizer, eu tenho conversas com a minha filha que tem 9 anos que me diz assim: ó pai, não tem business questions. Ela, como cresceu no Dubai e teve sempre no ensino inglês, fala-me em inglês, meio português. Disse, olha, Amélia, por acaso tenho. E houve um dia que lhe coloquei uma pergunta, coloquei uma pessoa que eu admiro muito e que me ajudou muito, que é uma Emirati e que é minha sócia e que é muito minha mentora. Tinha acabado de colocar a pergunta à Hafsa e perguntei: Amélia, olha, eu fiz uma pergunta à Hafsa, vou-te fazer a pergunta assim. A resposta de uma mulher com 62 anos, com uma experiência incrível no Médio Oriente, da miúda que na altura tinha 7 anos, foi idêntica por outras palavras. Quer dizer, aquilo é uma coisa. Eu parei e liguei e disse: olha, eu estava no carro, olha, vou ligar à Hafsa. Disse, olha, acabei de perguntar à Amélia, respondeu da mesma forma, claro, com um raciocínio diferente. Mas as escolas acabam por limitar e fazer isso que tu dizes, colocam em caixas o nosso cérebro e a nossa criatividade com um objetivo positivo. Eu não digo que as escolas são más, esqueçam isso, mas sem querer limitam muito a forma de nós sermos bem-sucedidos no futuro numa área que não seja só académica. Volto a dizer, o académico é fundamental. A maneira como ele é aplicado na nossa vida diária é que acho que falha muito nas escolas. Sim, eu acho que tu tocaste aí num ponto que é muito... É talvez o grande fator diferenciador de pessoas que conseguem agarrar naquilo que é o seu potencial, como se costuma dizer, e eu não gosto muito da palavra potencial, porque eu acho que o potencial é inútil se não for concretizado. Aquela conversa do o meu filho é tão querido, tem tanto potencial. Certo, se o gajo passar a vida toda sem o aplicar, foi inútil. Ou seja, o potencial que nós temos precisa de ser concretizado. E concretizado às vezes significa simplesmente pôr o cá para fora e tentar fazer alguma coisa. E há um fator que me parece distintivo de tornar esse potencial em alguma coisa real, que é uma coisa muito simples e muito clichê, que é a confiança. Eu recordo-me, um tipo, ele nunca veio ao podcast, ele infelizmente passa um pouco tempo cá em Portugal. Eu não sei se já falámos sobre ele, Gil Quadros Brito. Já. Desculpa, não foi uma das pessoas que veio falar comigo e eu achei este miúdo é incrível. O gajo tem uma plataforma de AI for Evaluation, de tipo uma cena para professores poderem utilizar, poderem utilizar nos Estados Unidos uma ferramenta, um produto digital para avaliarem trabalhos de alunos. E o Gil teve um grant, teve um financiamento, um funding, na altura de Berkeley. Que é uma das maiores universidades do mundo em termos de inovação, empreendedorismo e tudo mais. E o gajo consegue aquele fundo à pala da lata dele. Tinha uma boa ideia, mas é o que dizes, ideias São muito. eu consigo fazer-te um pitch de porque é que uma editora investir num gajo que escreve poesia em Portugal é o melhor business plan do que há. Porquê? Porque não há ninguém a fazer isso. Exato. E então, estás a agarrar numa grande oportunidade porque não há mais ninguém a fazer isto. É um Blue Ocean, podes trabalhar isto dos ângulos que tu quiseres. Podem meter a tua cara em todas as escolas. Ou seja, é fácil um gajo ter uma ideia boa e chegar a uma mesa de reuniões com meia dúzia de pessoas que estão lá a tomar uma decisão e vender uma boa ideia. Mas há uma coisa que é preciso para conseguir fazer isso, que é aquilo que o Gil tem, um gajo que conheço poucas pessoas assim, que é, tem uma confiança inacreditável naquilo que o gajo está a dizer e acredita mesmo naquilo e provavelmente como tu fizeste, que é, eu não vou fazer um crowdfunding porque não me quero colocar numa posição em que estou a delegar nas pessoas a responsabilidade de decidir por mim, vou fazer ao contrário, eu vou dizer, eu vou fazer o livro e por isso vou já metê-lo à venda. Sim.
Isso pode ser até confundido com arrogância. Mas quem és tu para estar a meter um livro em Desplante, pré-venda? não é? Mas quem és tu, meu? Aham. Estás a ver? Mas não, é o contrário, sou eu. Quer fazer um livro? Pá, o livro ainda não está feito. Eu uma vez dizia isto à minha equipa, porque estávamos a falar uns projetos, e a malta estava assim um bocado desconfiada. Eu disse, pá, desenganem-se, 100% do que nós fazemos hoje, houve uma altura em que não existia, que não tinha sido feito, e que só existiu porque nós decidimos que ia ser feito. E eu acho que essa é um bocadinho a história de, não é, todos os projetos que têm algum valor, que têm algum mérito, não é? Como será o caso da Beyond, porque tu começaste Beyond, na verdade, a fazer a implementação de ginásios de matemática nos Emirados, não era? Exato. Ou seja, não tem nada a ver. Não, acho que pegas aí num ponto que é a confiança em nós próprios é muito importante. E depois eu acho que é de continuares. E aqui eu não sei o que é chamado teimosia, o que é chamado resiliência. Quer dizer, consigo identificar os dois, conheço bem os dois termos, mas tu acreditaste tanto em ti que vais lá para a frente, não matter what, não é? Quer dizer, aquilo vai acontecer. E se acontecer bom, a culpa é minha. Se acontecer mal, a culpa é minha. Yeah. Mas há uma história gira de uma pessoa que eu tenho a oportunidade de conhecer, chamado Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann é um senhor de 85 anos hoje em dia, que é admirável do ponto de vista de negócio, enquanto gestor, e ele andava pelos corredores da empresa dele no Brasil, a dizer, um dia vamos comprar a maior empresa de cervejas do mundo. E a malta olhava para ele e disse, ok. Mas ele andava a dizer, não te esqueças, um dia vamos comprar a empresa, um dia vamos comprar. E há um dia que o Obama, a maior empresa de cervejas do mundo e de bebidas do mundo americana, vem dizer em televisão pública, dizer que tinha a maior pena que a empresa americana fosse comprada por brasileiros, que é uma empresa americana. E ele acabou por comprar a maior empresa de bebidas do mundo e tornou hoje em dia na maior empresa de bebidas do mundo, que é dele. E a verdade é que quando nós acreditamos nas coisas e queremos perseguir os nossos sonhos e ir atrás deles, isto é inato em nós, mas volto a dizer, a mim assusta-me quando não é inato e quando não é ensinado. E tu estavas a dar um exemplo que eu me revejo muito. Dizias, mas as editoras pediram 1.500 ou 2.000 euros para editar o livro. E os investimentos, tu agora estavas a dar o exemplo dos investimentos, é exatamente igual. Eu falei sobre a Beyond, com vários VCs que me diziam, pois olha, quando tiveres no ponto de 1 milhão de euros de faturação e tiver não sei o que, tiver não sei o que mais, e eu respondia, mas eu já não preciso de vocês. Certo. Quer dizer, preciso de vocês hoje, quando chegar a esse ponto, eu não preciso, não é? Esse ponto vai ser bom, quer dizer, é precisar de outras formas, mas eu preciso de ajuda hoje, é quando eu não tenho nada, eu tenho uma visão. E o Gil, nesse aspecto, tive a oportunidade de conhecer e falei várias vezes com ele. É isso, é que tu vendes a confiança, não é? Tu vendes a tua visão. E a maior parte das pessoas dizem: eu não invisto em negócio, eu invisto em pessoas. Não é? Eu invisto nesta pessoa, porque se esta pessoa sair, o negócio cai de alguma forma. E portanto, assim, começámos com negócios na área de ginásios de matemática para miúdos, que ainda existe, ainda hoje vamos fazer o exit supostamente este ano, e passámos para uma empresa em Paris, com base em Paris, que desenvolve competências socioemocionais dos alunos, e depois criámos uma escola em Portugal, em que um dos pilares fundamentais da escola é o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos nessa escola, que é a Beyond International School. Como é que tu vês hoje o panorama de educação dessas competências na Beyond versus fora da Beyond? Olha, E que competências são essas, também se quiseres resumir? Sim, nós analisamos as competências, vem de uma framework criada em Harvard, portanto, chamada CCR, Center for Curricular Redesign, que é a 4D Framework do Charles Fadell, que é um professor de Harvard. E, portanto, voltando um pouquinho atrás, quando estava no MBA, eu pensei, todas estas áreas que eu estou a aprender agora devia ter aprendido lá atrás. E quando saí do MBA, comecei a trabalhar comigo meu num projeto que na altura chamava de Life Skills. E quando comecei a trabalhar no Family Office em Abu Dhabi, desenhámos uma estratégia de 8 pilares de educação no país. Portanto, o Family Office era de um membro da família real de Abu Dhabi. Portanto, o objetivo era melhorar a educação do país, começando em Abu Dhabi, passando para os outros Emirados. E um dos pilares eu não conseguia desenvolver, que era a chamada Life Skills, porque não dá para levar uma coisa para os Emirados que não seja super bulletproof do ponto de vista científico, portanto, que tinha que ter uma base científica grande. E há um dia, e agora os pontos conectam-se, que este senhor, porque eu tenho uma grande admiração, chamado Jorge Paulo Lemann, que me diz, eu estava a dizer a Jorge Paulo, não consigo desenvolver este pilar, e ele disse assim, mas fala com a Micaela, que tinha trabalhado com ele e que era estudante de Harvard. E a Micaela era um gênio, e ainda hoje é uma referência nesta área socioemocional. O que é que eu te posso dizer em relação a isto? Portanto, conectando tudo, criámos a Beyond Education, que é, fala-se muito
e cada vez mais, e ainda bem, isto não é uma crítica, sobre como desenvolver os miúdos e os estudantes como um todo. Portanto, não só na parte académica, como na parte socioemocional. Competências, criatividade, pensamento crítico, comunicação, liderança, empreendedorismo. Portanto, são 12 competências e depois cada uma tem 5 subcompetências. Nós temos no nosso board pessoas que me fazem sentir muito orgulhoso de estar no nosso board, nomeadamente Olli Pekka, que foi Ministro da Educação da Finlândia durante 8 anos, e uma série de referências a nível mundial, que procuram perceber connosco. Portanto, nós temos este teste que avalia estas competências, os resultados do teste, o que é que está a acontecer nas escolas. E os professores até aqui, sem esta ferramenta cientificamente desenvolvida, o que faziam era, bom, eu acho que o Pedro é criativo na escrita, eu acho que o Rodrigo comunica bem, mas eu acho que, depois entra outra pessoa que diz, eu acho que não comunica assim tão bem, eu acho que não é assim tão, quer dizer, é muito subjetivo. E nós criámos este teste que de forma científica analisa nas escolas todas e recolhemos dados em vários países a nível mundial. O que é que eu acho? Acho que a Beyond International School foi criada de raiz com esta noção. Portanto, quer desde a pessoa da recepção, a pessoa que faz a limpeza, ao professor, todos levaram um training nesta área. E, portanto, o miúdo, eu dou sempre um exemplo giro, que é um miúdo que esteja com um problema no recreio, é-lhe ensinado como ultrapassar o problema do ponto de vista de resiliência, de forma criativa. Portanto, toda a escola está moldada dessa forma. E isto não é uma coisa que se ensine numa sala de aula, isto ensina-se por projeto, ensina-se fora da sala de aula. Nós temos uma quinta pedagógica, ensina-se na quinta pedagógica com os animais, ensina-se na parte da agricultura que nós temos. Quer dizer, isto, a componente socioemocional não é, olha, criatividade é essa, não voltamos àquilo que eu criticava, que é a definição de criatividade. Para ti é uma coisa, para mim é outra, depois há um professor que vem com uma criatividade, uma definição nova de criatividade, etc. Existe cada vez mais, as escolas estão cada vez mais a olhar para isto, mas cada vez mais. As escolas IB fazem isto há muitos anos. Agora têm mecanismos para medir esse impacto. Acho fundamental. Acho que a educação só académica peca por aquilo que nós estamos aqui a ver, que é a tua criatividade, olhar para isto de forma diferente e dar um passo maior que a perna, que correu lindamente, partiu de ti, mas podia ter sido ensinado na escola. E portanto vejo acontecer cada vez mais, deixa-me muito feliz, que eu acho que há muita gente com muitos projetos que vão poder fazer acontecer, que numa estrutura normal de escola não aconteceria. Portanto, é a forma como eu vejo isto acontecer. Para todas as pessoas que estavam a ouvir isto e a pensar, certo, mais um dono de uma escola a dizer que a sua escola ensina competências socioemocionais. Eu fui lá visitar a escola e houve muita coisa que me surpreendeu, nomeadamente o jardim. Tem um lago gigantesco e que tu estás no meio da cidade e de repente parece que estás no meio de fora da cidade, não é no meio de nada, e por isso sentes imediatamente essa transposição de um estado emocional para uma outra cena que não é aquilo que tu consegues experienciar quando estás no meio de prédios e trânsito e não sei o quê. Mas houve um fator distintivo que eu pensei, uau, isto funciona mesmo o que vocês estão a fazer, que é a Joana, que foi a pessoa, eu não sei se ela é coordenadora na escola, se ela é Head of Admissions e é também a Vice Principal, portanto a subdiretora e quem faz a parte de Admissions dos pais e dos 100% dos miúdos que passaram por nós, e sei lá, foram para aí uns 30 ou mais. Sim. Nós entretanto apanhámos a hora do almoço. Deixa. 100% dos miúdos se atiravam às pernas dela para abraçar e ela beijava os miúdos, e aquilo era mesmo uma relação que não era a típica relação de um professor ou de um administrador, entre aspas, de uma escola, de um Head of Admissions ou do que seja quem for, porque não é assim que se trata uma relação entre pessoas que não têm amor e confiança inabalável. Claro, e estamos a falar de crianças de, sei lá, porque vocês ainda só têm até dos 3 até aos 10 anos. Sim. Exato. Por isso, sim, de facto, isto é muito importante. E eu sinto que, por exemplo, eu escrevo poesia. Não mostras. Não mostro, mas é provavelmente. Há duas artes criativas que eu gosto muito de praticar. Poesia é uma delas e a outra é escultura. Escultura em quê? Em barro. Não é que não faço com frequência, mas sempre que faço é uma coisa muito natural e sinto-me muito bem a fazê-lo. E de certa maneira é um bocado por isto, porque sinto que há uma relação qualquer com temas um bocado não académicos, mas que servem como um veículo de expressão para trazer cá para fora coisas que são se calhar depois convertíveis em ativos do dia a dia, não é? Quanto mais não seja o lidar com emoções
com que tu depois são aplicadas às outras coisas no teu dia a dia. Por exemplo, no barro. Eu também tenho uma grande paixão por trabalhar o barro, apesar de não trabalhar ainda. Sinto que quando tiver um espaço para o fazer, é algo que vou fazer. É barro e trabalhar peles. Mas, por exemplo, o barro eu acredito que seja muito de gestão de. Eu sinto que o barro permite-te uma coisa que é muito à flor da pele e que se liga muito com aquilo que tu estás a viver naquele momento, emocionalmente. Mas de frustração também. E sobretudo ele reflete imediatamente aquilo que tu estás a viver naquele momento, porque a partir do momento em que tu estás a fazer tudo bem, mas há uma coisa qualquer que te passa e tu lhe dás uma pressão que não era suposto, ele mudou radicalmente e tudo aquilo que tu fizeste antes se tornou inconsequente, porque a partir daquele momento já está deformado. Exatamente. Mas dá-te a oportunidade para tu refazeres e eu sinto que é uma coisa muito, lá está, é plástica, permite trabalhar e retrabalhar e estar ali de volta, sei lá, tu podes literalmente estar de volta de uma peça fazendo e desfazendo N vezes até que ela saia da forma que é suposto, mas o processo para lá chegar se calhar exigiu que tu a fizesse e desfizesse N vezes, 10 vezes, 20 vezes, o que seja. E a poesia, eu sinto mesmo, no outro dia fiz uma coisa que nunca tinha feito, que foi escrevi um poema encarnado. Encarnado, diga-se, não fui eu que o escrevi, foi a partir de um lugar de outra pessoa. E eu acho que a escrita traz-nos isso, não é? A possibilidade de nós entrarmos em mundos que não são nossos, mas que estão dentro de nós. E há bocado falavas de uma coisa que eu fiquei curioso em perguntar-te. Não sei se a tua experiência com a escrita vem deste lugar também de tu conseguires entrar dentro dos teus mundos interiores e colocá-los cá para fora de uma maneira inteligível. Mas uma das coisas que eu ouço mais dentro de mim próprio cada vez que escrevo é: quem és tu para estar a escrever isto? Tu não és poeta coisa nenhuma, nem sequer conhece as estruturas corretas de escrever poesia, não faço ideia, sei lá. Sei que os sonetos têm uma estrutura específica de número de versos e rimas, e eu não escrevo, os meus poemas muitas vezes não rimam. Sim, nem precisam de rimar. Era essa a pergunta que eu te ia fazer, ou seja, como é que tu vens do lugar de academicamente a olhar para um poema e hoje como é que são os teus poemas e qual é essa tua relação com aquilo que é um poema correto e não correto? Sim, ou seja, a estrutura formal da poesia veio mudar ao longo dos anos e hoje também já são poucas as pessoas. Quando se escolhe uma estrutura formal para se escrever um poema, é mais um exercício de escrita para o próprio autor e para o próprio poeta do que necessariamente a única forma que existe de passar aquela mensagem que o autor quer passar. Enquanto que na altura de Camões toda a gente escrevia com aquela estrutura épica. O meu caso, eu não posso dizer que tenha uma. É algo com que falo muitas vezes com as crianças quando vou às escolas, e vou às escolas com regularidade. Há esta ideia, também um bocadinho imposta pela forma como a educação está estruturada, de que a poesia tem essa estrutura e de que tu tens de conseguir escrever o poema assim e de que a maior parte das vezes tem de rimar, e uma pessoa só quase que percebe que não é bem assim quando chega ao modernismo e quando chega com um Bernardo Soares ou um Fernando Pessoa. E muito do meu trabalho é de desconstrução desses paradigmas e fazê-los perceber que há várias formas de escrever poesia. E eu faço um exercício com eles que é qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando ouves a palavra medo? A mim foi o mar. Uma situação escura, sem luz. Mais mar, escuro. Se pensar um pouco nisso, podes repetir a pergunta? O que é que me vem? Que imagem? Quando ouves a palavra medo, o que é que te vem à cabeça? Sim, talvez arrepios, talvez sei lá, uma figura meio pontiaguda, vem-me o mar, foi sempre uma coisa. Ângulos agudos. Sim, falta de ar, ou seja, falta de espaço, claustrofobia. E natureza? O oposto, o verde. Azul. Água. Quer dizer, não como ar, mas Sim. água. Espaço. Isto no fundo já é poesia. A poesia não deixa, não é apenas
a transformação daquilo que nós sentimos e experienciamos no mundo em palavras. Depois a forma como organizamos o que sentimos e a forma como o expressamos é diferente e pode estar circunscrita a modos formais ou não, mas a poesia no fundo, e um bocadinho a literatura mais no âmbito geral, mas a poesia costuma ser mais incisiva, é esta transformação do subjetivo, é esta transformação do sensorial em palavras. E portanto, nesse sentido, há uma outra coisa que eu também só tive acesso de sensação quando tive algo meu para julgamento cá fora, para julgamento do outro. Há este medo, e os miúdos também têm sempre este receio de serem gozados, de serem ostracizados pelos colegas que acham que é uma parvoíce falar-se dos sentimentos, ou uma parvoíce escrever sobre aquilo que se sente. E eu acho que nunca tive bem isso, porque também vivi num seio familiar que nunca me privou de sentir e nunca me privou de falar sobre aquilo que sentia quando queria, de não falar quando também queria. E toda a gente à minha volta também agia assim um bocadinho. Mas, portanto, eu nunca tive esse medo do julgamento do outro. Mas quando eu publiquei o livro e quando ele passou a estar no mundo e a estar na mão das outras pessoas, eu comecei-me a perceber que é um bocadinho irrelevante aquilo que tu achas que as pessoas vão fazer com a tua poesia, porque não está nas tuas mãos. Podes ter escrito, e por exemplo o meu primeiro livro foi escrito num contexto emocional muito específico. Eu tinha uma relação muito longa que acabou e portanto o livro é um bocadinho a história dessa relação, e havia este receio de as pessoas vão olhar para isto e vão conseguir distinguir e discernir coisas e entrar no meu íntimo. Mas a verdade é que as pessoas, quando chegam àquele livro, mesmo que saibam a história por detrás, chegam àquele livro com as suas próprias emoções e retiram daquilo que leem aquilo que para elas lhes faz sentido, tendo em conta as experiências da vida ou aquilo que estão a sentir no momento. E isso é um sentimento muito libertador, porque de repente apercebes-te de que tu podes ter todo um conceito, não é? E as pessoas vão buscar outra coisa qualquer àquilo. E aconteceu uma vez, para me calar um bocadinho. Há um poema que eu tenho neste primeiro livro que se chama Deixar Ir, e é assim um poema longo, e deixar ir exatamente para a pessoa em questão. É um poema de largada, de deixar de ter este peso no ombro, de deixar alguém ir. E depois do livro estar cá fora, recebi uma chamada de um grande amigo meu a chorar, a dizer que aquele poema fazia lembrar uma cadela dele que tinha morrido há pouco tempo. Para mim foi fascinante, porque eu nunca na minha vida o sujeito poético daquele poema era uma cadela. E para mim não é. Mas o importante é que para mim é uma coisa. E por isso é que é o meu livro de poesia, e por isso é que para mim a poesia, antes de mais, tem de ser para mim. Eu escrevo para mim, mas depois as outras pessoas vão retirar do texto aquilo que querem retirar. Yeah. Olha, o nosso tempo está a chegar ao fim. Está quase a tocar para sair, eu acho. Entretanto, é capaz de dar aí o toque da campainha. Olha. Aí está. Nós costumamos fazer um teste no final para saber se vocês passaram ou não passaram. Mas hoje o professor, neste caso sou eu auto-intitulei-me o professor desta aula, não está com vontade de fazer o teste.
e estou com vontade de fazer uma coisa diferente. E isto não é planeado e se calhar vai te deixar desconfortável. Conta. Mas eu queria saber se tens algum poema para nos ler para nós terminarmos hoje a conversa. Imagino que tenhas muitos. Pois, eu tenho a cabeça cheia de poemas. Não te preparei para isso. Queres um poema longo, um poema curto? Não, qualquer coisa que, sei lá, eu costumo fazer perguntas tipo, o que é que vocês mudariam na educação? Eu já sei o que é que a verdade vai responder. Só emocional, tu vais dizer para mim aos miúdos expressarem-se. Já falámos aqui de professores, de parte a parte. Não sei, eu costumo ter aqui uma bateria de perguntas que faço a toda a gente, mas hoje, epá, temos aqui um gajo que escreve poesia e pensei que se calhar era mais fixe. Olha, tipo, em vez de acabarmos com o teste habitual, hoje acabamos com música clássica, como tu fazias nos testes. Por isso, não sei. Não sei se Tenho um tens. poema, não é meu, é um poema de Miguel Torga chamado Biografia. E foi um poema que eu descobri e aliás, não falámos sobre isso, mas da mesma forma que o Bernardo era aquele segundo caso da família, ou seja, não nasceste numa família de educação, mas foi o segundo caso que eu agora não É, de pessoas que sentiram que a educação não a educação não as servia. Eu também não cheguei à literatura por parte dos livros, cheguei à literatura por parte da música e mais especificamente por causa do hip hop. E um dos primeiros artistas do hip hop português que eu ouvi e com quem conheci a maior parte dos poetas de que hoje sou fã foi o Sam da Kid. E portanto este poema ele gravou o avô dele a dizê-lo e depois colocou numa música. E é um poema que fala do Miguel Torga, chamado Biografia, que fala sobre a poesia. Eu vou dizê-lo e vocês vão perceber. É para meter música por trás? Não precisas, se quiseres. Isso, para mim, deixa isso ao teu encargo. Diz assim: sonho, mas não parece, nem quero que pareça. É por dentro que eu gosto que aconteça a minha vida íntima, funda, como um sentimento de que se tem pudor, vulcão de exterior tão apagado que um pastor possa sobre ele apacentar o seu gado. Mas os versos depois, frutos do sonho e dessa mesma vida, é quase à queima-roupa que os atiro contra a serenidade de quem passa. E aí, já não sou eu quem testemunha a graça da poesia. É ela, prisioneira, que vendo a porta da prisão aberta, como chispa que salta da fogueira, numa agressiva fúria se liberta. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fernando. Obrigado, Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro.